ter a Emisa é tudo na minha vida, porque foi aqui que eu encontrei Jesus, foi aqui onde eu encontrei o acolhimento. E eu disse a Deus que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu já tinha conhecido a Emisa e a partir dali eu comecei a caminhar, a frequentar os cultos. E através dessa permanência, Deus ele começou a tratar da minha vida. E faltava ser preenchido. E que eu passei tanto tempo, durante uma vida inteira, querendo saber o que me faltava. E hoje a Emisa é uma organização que participa diretamente, mais diretamente das ações da igreja, e hoje as atividades são divididas. Foi num dia que a minha esposa aceitou o Senhor Jesus. Foi uma emoção muito grande. Eu e o pastor saímos pulando aqui dentro da igreja. Muito bom, muito bom. Ainda sinto hoje. No Hospital Santa Águeda, né, no Hospital do Câncer. E a gente começou lá, depois na rua, e depois tem uma rua aqui próxima à rua Arão de Caruaru, e foi lá que a gente continuou entregando a sopa. Tantas coisas que colecionamos aqui, que vivemos aqui, que sentimos aqui, que é indizível. Eu sei que essa palavra não existe, eu criei, mas é isso aí mesmo, a gente não tem como explicar. A gente selecionar algumas coisas porque cada dia, cada oportunidade, cada festividade, cada envolvimento, cada reunião, cada tempo é único. É uma longa história, porque na verdade a Emisa não surgiu como Emisa. Inicialmente, eu digo que ela porque é o mesmo pastor, a mesma missionária e um grupo de pessoas que vem participando desde o início, que era a Igreja Missionária da Bahia, que funcionava lá no Salgado. Depois de um tempo, o pastor se desligou dessa igreja e fundou essa que hoje é a Emisa, né? Que está completando 15 anos e começou ali na casa de Zezinho, né? Todo mundo conhece como Zezinho, José. O nome dele é José, e de menininha, que é Maria José. Começou lá a Emisa e depois desse início, ela passou por mais 2 locais até chegar nesse local onde hoje nós estamos congregando. Eu sabia que não ia continuar lá, né? Porque desde o início enchia a igreja e muita gente ficava no passeio, porque não dava para entrar. Logo, após algum tempo de funcionamento, ficou muito pequeno, né? Não dava para as pessoas entrarem. Então, a gente sentia que a igreja ia prosperar, ia crescer, e os irmãos sempre muito cooperadores, né? Todos ajudavam, né? Traziam convidados, né? Havia evangelização, e eu tinha certeza que a igreja iria crescer. É uma história de luta, né? É uma história de algumas decepções, muitas vitórias, né? Nós temos um grupo que há muito tempo está conosco, né? Que nos dá muita alegria, e atualmente a Emisa funciona nesse prédio, né? Que foi um presente de Deus para a nossa igreja, e o meu desejo é que ela continue crescendo sempre. Eu descobri a Emisa através da minha filha Heloísa, né? Através de uma coleguinha dela, que convidou ela para fazer uma visita na igreja. Ela veio com uma amiguinha e os pais. Aí nisso eu vim buscar ela na igreja. E sempre que ela gostou e sempre ela queria vir, eu trazia e vinha buscar. Aí certo dia eu resolvi vir, entrar e conhecer como era a Emisa. Nisso entrei, gostei do culto, gostei da liturgia do culto, do jeito das pessoas receber. Isso foi indo, fui acompanhando, fui frequentando, até o dia que eu resolvi fazer parte da Emisa. Aí foi sempre vinha no culto na quarta-feira, às vezes vinha no domingo, vinha intercalando os dias, mas vinha assim, dia não. Até o dia que eu estava afastado do Senhor, há mais ou menos uns 18 anos. E comecei a frequentar. Nisso fiz alguns amigos. Tinha alguns amigos que eu já conhecia fora da igreja, frequentava. Nisso
fui me adaptando ainda mais com esses amigos que tinha, sempre trazer, sempre amigo que sempre me convidava para vir. Até o dia que eu passei por um período no meu relacionamento, no meu casamento muito crítico. Uma crise no meu casamento que tudo apontava para o fim do meu casamento. Mas nesse momento, quando eu conheci a Emisa, fui me aproximando mais de Deus, nisso eu fui me edificando, até um certo dia que chegou um dia do meu casamento que apontava para o fim. Aí nisso um casal de amigos que fazia parte aqui, sabia de um pouco da história e perguntou se eu poderia, a minha esposa, poder receber o pastor na nossa casa. Eu disse, sim, posso sim. Minha esposa preparou uma janta, o pastor foi lá, e no meio dessa janta assim, o pastor trouxe uma palavra. Aí foi quando eu retornei para a casa do Senhor, minha esposa aceitou e minha filha mais nova também aceitou Jesus. Eu conheci o pastor há mais de 2 anos, através do meu esposo. E cheguei aqui na igreja, fez 1 ano, agora dia 27 de outubro, através do meu esposo. E dia 28 teve a festividade das mulheres, um chá das mulheres, o qual eu fiz parte. E foi nessa festividade que eu estava afastada, eu era de outra congregação. E nessa festividade, a pregadora que estava no momento, não me recordo o nome dela, perguntou que tinha pessoas afastadas e se levantasse a mão. E eu levantei a minha mão. Aí ela falou com todas, foi 9 mulheres nesse dia. E depois ela fez a pergunta quem queria se reconciliar com Cristo. E todas 9 se reconciliou. Não sei se as 9 continuam. Eu sei que eu estou firme e forte. E daí então aconteceu muitas coisas. E coisas positivas. Entrei no discipulado, eu e meu esposo. Eu fui no sábado, dia 28 de outubro de 2023, desculpa. E meu esposo se converteu, não, se reconciliou dia 29 com Cristo. E ficou nós dois, entramos no discipulado e fizemos discipulado, se batizamos, casemos. E foi tudo assim, do dia para a noite. Na realidade foi a Emisa que me descobriu, né? Me resgatou. Eu já conhecia o pastor Edjanil, da missionária Andrese, de outra igreja. E a gente frequentava muito a igreja deles. E eles foram embora para Salvador. Daí, a igreja onde eu participava fechou e eu fiquei sem igreja. E também não fui mais para nenhuma outra. Daí me afastei da presença do Senhor até o dia que eles decidiram voltar. Quando eles voltaram, já com o ministério, né, a Igreja Missionária Shalom Adonai, foi aonde eu fui resgatada por eles, né? O pastor, como me conhecia, foi à minha procura, me convidando para vir ao culto. E daí eu aceitei o convite dele e voltei para os caminhos do Senhor. E estou até hoje aqui. É um momento difícil, né? Porque quando você se afasta, para você voltar, a gente sabe a batalha espiritual que a gente enfrenta. A guerra, né, do espírito contra a carne, e não foi fácil, né? Um recomeço não foi fácil, mas o Senhor sempre teve conduzindo, né, o pastor, a missionária também, a sempre estar nos tratando, nos amando, né, que é o principal, e nos trazendo para perto da presença do Senhor. Quando eu conheci a Emisa, eu recebi um convite. Eu estava construindo, aí ele me convidou e disse, vamos fazer uma visita lá? E eu fiquei até questionar, porque eu disse, não vou não, Levi, eu não vou não. Sabe por quê? Porque sempre quando a gente chega na igreja, somente na igreja evangélica, as pessoas ficam insistindo
quer aceitar a Jesus? Quer aceitar a Jesus? Aí eu olhei para ele assim e eu disse a ele, não, eu não vou não, eu já tenho Jesus, por que eu vou ter que aceitar Jesus se eu já tenho Jesus? Mas hoje eu entendo qual era a finalidade e o propósito de Deus para minha vida e eu aceitei o convite e vim. E no primeiro dia que eu cheguei na igreja, o pastor Edianildo, ele estava pregando a palavra de Deus, ele não me conhecia e eu fiquei no cantinho da igreja. Ao terminar a palavra de Deus, ele fez o convite e eu fui o primeiro a levantar a mão e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui até hoje, graças a Deus, sou grato a Deus. Eu conheci a Emisa através de um irmão que me fez um convite e eu aceitei e vim aqui. Aí passei uns dias, depois me afastei, mas senti aquela sensação de voltar. Eu senti uma emoção muito grande e foi aí que eu aceitei o Senhor Jesus, quando vi uma pregação aqui do pastor Samuel, muito importante. E eu me senti muito tocado. E foi aí que eu aceitei o Senhor Jesus e estou aqui até agora. Quando eu senti, na segunda vez, eu senti assim, o Senhor disse, vai lá. É lá que você tem que ficar, porque eu já tinha frequentado várias outras igrejas, mas eu não tinha a certeza de ficar, né? Mas graças a Deus aqui eu vi a palavra de Deus sendo pregada e foi aqui que eu me firmei. Glória a Deus. Eu cheguei aqui na Emisa em 2017, 2018, como visitante a primeira vez. E em 2018 eu voltei em um momento ruim da minha vida, em um momento que eu estava um pouco perdida e eu já sabia, sim, já tinha ouvido falar de Jesus, mas não sabia que poderia ter um relacionamento íntimo e profundo com ele. E a minha mãe, ela passou a congregar na Emisa, mas mesmo assim eu só vinha como visitante para acompanhá-la algumas vezes. E em 2018 foi quando eu tive uma experiência e um encontro verdadeiramente com Jesus e foi aí que a minha história iniciou aqui na Emisa. Eu tinha uma vizinha, morava na mesma rua, uma vizinha de rua, e essa vizinha foi que apresentou a Emisa para minha mãe e, consequentemente, me apresentou. Foi através da vida dela. Tão grande que eu não sei explicar. Ser a Emisa é tudo na minha vida. Porque foi aqui que eu encontrei Jesus. Foi aqui onde eu encontrei o acolhimento, como já foi falado. E foi aqui onde eu encontrei tudo. Porque a Emisa é muito importante na minha vida. É um pedaço de mim. E até onde eu viver, e depois que eu viver, eu vou levar junto comigo esse pedaço, que é a Emisa. E esses irmãos em Cristo Jesus que aqui se encontram, a quem a gente congrega, a gente está lado a lado, ombro a ombro, como Jesus fala. Isso é a Emisa. A Emisa representa tudo na minha vida, né? O acolhimento. Eu não sei descrever, como eu falei a você, esse pedaço que é a Emisa. Eu vou levar para mim, para o resto da minha vida. Estava passando por um processo. Era como... Hoje eu entendo que era uma guerra interior em permanecer na presença de Deus, em viver uma vida de renúncia. E eu me lembro que após uma festa que teve na escola, foi uma das experiências que me marcou muito, porque era uma época de gincana e eu saí daquele local. Eu lembro que foi me dada a responsabilidade, uma tarefa de cantar uma música na gincana. E eu lembro que eu saí dali, existia um vazio muito grande no meu coração, tomou conta esse vazio do meu coração. Eu já tinha conhecido a Emisa e eu comecei a caminhar, a frequentar os cultos.
E através dessa permanência, Deus ele começou a tratar da minha vida, porque era um tempo em que eu via aos cultos e a impressão que eu tinha que eu estava blindada, onde Deus falava com todo mundo e só eu não sentia. Até que um dia eu saí da escola e quando eu cheguei, era no outro galpão. Quando eu cheguei, o pastor estava pregando a respeito de Gideão. O pastor estava lá na frente, ele não me viu. Eu me coloquei, não entrei na igreja, fiquei no galpão do lado de fora. E eu dizia, Deus, fale comigo, já de muito tempo vindo ao culto. E a sensação que eu tinha era que Deus estava distante de mim. E eu disse, Deus, fala comigo. E eu lembro que Deus ele tomou o pastor naquela noite e ele foi para o lado de fora da igreja. E ele me pegou pela mão, me levou até o altar. E naquele dia Deus ele quebrou o silêncio e falou ao meu coração, me fez promessas, a qual eu tenho vivido até os dias de hoje. Em primeiro lugar foi através da minha filha, que já estava aqui, que ela começou vindo para a Emisa, e eu também depois me converti. Meu primeiro ministério era ali no Sopoente, com o meu primeiro pastor, e chegou a falecer com seus 65 anos, e eu, depois que ele faleceu, eu fiquei um pouco preocupado para onde é que eu ia, E no sábado, me lembro um pouco, que quando começou, eu estava procurando lugar, porque eu não poderia ficar sem congregar. Então, eu fiquei preocupado, né? O primeiro sábado, o segundo sábado, tive a oportunidade de me convidarem, um dos meus irmãos me convidou, um lugar certo para que eu pudesse ficar fixo, ficar firme, como se diz nas promessas de Jesus, certo? Eu digo, meu Deus, se ficou aquela coisa me incomodando, sabe? No meu coração, que eu não era o canto certo ainda. E eu lembrei da minha filha, que chama Adriele, já estava na Emisa, e eu digo, meu Deus, veio um toque no meu coração, sei para onde que eu vou, aonde a minha filha está. Foi o primeiro encontro que cheguei aqui no primeiro dia, né? Ela já estava aqui. Então foi esse dia que eu cheguei para poder chegar na Emisa, coisa de Deus. Deus marca encontro e a gente chega. Eu descobri a Emisa através da minha tia, né? Que eu, na verdade, eu estava afastada da presença do Senhor e a minha tia começou a congregar aqui na Emisa e eu sempre vinha com ela. Mas teve um dia que marcou a minha vida, que foi o dia que eu tive um encontro com Cristo aqui nessa igreja, nesta casa, que me marcou. Foi um dia diferenciado. O Espírito Santo ele já tinha falado comigo desde a hora que eu acordei e ele marcou o encontro aqui diretamente comigo. Ninguém me chamou nesse dia para vir. O próprio Espírito Santo me quietou o dia inteiro para que eu viesse aqui a essa casa. E quando eu cheguei aqui, Deus fez grandes coisas. Eu fui impactada pela presença do Espírito Santo. Do começo ao fim, o Senhor falou comigo de todas as maneiras. E aquele dia ficou marcado na minha história, porque eu estava devastada. Sentimentalmente, espiritualmente. E tudo que eu precisava, o Senhor ele me deu naquele dia. E naquele dia, eu renasci. Minha história ela mudou completamente a partir daquele dia. Minha personalidade, meu jeito, minha mentalidade, porque o Espírito Santo ele faz isso. Na verdade, foi uma coisa assim, muito interessante. O pastor e a missionária lá em Salvador frequentavam uma igreja. E lá eles conheceram uma irmã que era daqui, de Caruaru, irmã Geralda, que eu acho que que é muito conhecida aqui. Lá eles começaram a trabalhar juntos, né? E por conta desse trabalho vieram para aqui para continuar o trabalho aqui. E eu acho que já era plano de Deus, porque uns tempos antes disso acontecer, uma irmã disse para a missionária e para o pastor que via um caminhão e elas com tudo dentro do caminhão saindo de Salvador, né? Mas a gente não imaginava que fosse uma coisa rápida, mas aconteceu no mesmo semestre. Eu não me lembro quantos meses foi que levou, mas foi muito rápido. E aí eles vieram para aqui e aqui eles começaram um grupo de oração na casa da irmã Geralda.
Desse grupo de oração, foi crescendo, né? Passou para um pequeno local aqui perto desse riacho que hoje é coberto. E assim a EMISA foi crescendo, vinculada à Igreja de Salvador, né? Quando se desligou, o pastor e a missionária foi embora para Salvador, passou 9 meses lá. Depois de 9 meses, sempre em articulação, em contato com os irmãos aqui, os irmãos chamavam, convidavam, e depois eles resolveram voltar. Eu acho que já era de Deus, porque quando Deus tem um plano, né? Independente, às vezes, até da vontade do homem, esse plano se realiza. E eu acho que foi isso que ocorreu, né? E aí voltaram e estão aqui até hoje, né? Os meninos cresceram aqui, né? Aqui dessa igreja, né? E nós estamos até hoje aqui. Foi num dia que a minha esposa aceitou o Senhor Jesus. Foi uma emoção muito grande. Eu e o pastor saímos pulando aqui dentro da igreja. Muito bom, muito bom. Mas eu sinto hoje. Ela não participava. Ela dizia que era católica e não saía da igreja dela. Mas a participação dela aqui no grupo de casais começou a mostrar a ela outro modo de ver a palavra do Senhor. E foi aí que ela começou a vir buscar o Senhor e na festividade ela aceitou o Senhor Jesus. E graças a Deus, como eu disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vamos fazer como Josué disse, sempre. E a segunda experiência que eu tive foi que já nessa casa, Deus ele me fez uma promessa, disse que eu iria gerar. Hoje, quando eu olho para a vida do meu filho, quando eu olho para a vida de Heitor, eu percebo que o mesmo Deus que fez a promessa neste lugar, foi o mesmo Deus que a fez a cumprir. E uma experiência que eu tive, e para mim também foi marcante, foi o seguinte: eu ia pegar o resultado, o diagnóstico, né? Eu ia pegar o resultado de uma biópsia numa quinta-feira. E na quarta-feira eu estava na escala da pregação. E a palavra era a respeito de cura. E eu preguei naquela quarta-feira, arrasada por dentro, mas por fora eu sabia que eu precisava pregar a palavra, porque a gente prega sorrindo, mas também prega chorando. A gente faz a obra feliz, mas também fazemos a obra arrasado, desesperado, triste. Isso é fazer a obra. E naquele dia eu preguei a respeito de cura, que Deus ia curar, que Jesus ia fazer, crendo, me apegando naquela palavra, porque a gente precisa pregar o que vive. E foi isso que eu preguei naquele dia. Eu precisava me apegar àquela palavra e ter fé. E eu preguei sobre cura, e no dia seguinte eu peguei o diagnóstico, peguei a biópsia, e ali estava aquilo a qual eu havia pregado. Jesus tinha me curado. E eu não esqueço desse dia também. Já vivi muitos momentos emocionantes aqui, de fato. Como todo cristão, ele passa por momentos difíceis, momentos desafiadores. Eu vivi um momento de renovo espiritual. Me lembro que foi no período de pandemia, estava vindo para a igreja. Sabe aquele tempo que estava tudo limitado, as pessoas não podiam vir para o culto, as pessoas não podiam participar. E no caminho de vir para a igreja, eu recebi uma ligação do pastor: Cleiton, tem como você ministrar nessa noite? Estávamos fazendo aquele culto online, as pessoas estavam acompanhando de casa. Sabe aquele culto que você chega mais para ouvir, ou mais para receber do que para falar? Era eu naquele dia. E naquele dia o Espírito Santo estava me convidando a entregar algo. Aí eu: Jesus, eu não tenho nada para entregar, como é que o Senhor me convidou hoje para entregar? E no momento de eu ministrar a palavra, eu me recordo até hoje. Hoje eu ministrei sobre Daniel. Nossa, para mim foi um momento marcante, porque eu estava ministrando não só para as pessoas que estavam aqui, mas para as pessoas que estavam em casa, mas tanto mais a mim, porque só Deus sabe como eu estava naquele dia.
Só Deus sabe a necessidade que eu tinha naquele dia. E chegar aqui, ministrar a palavra, mesmo não tendo nada, mesmo em cacos, foi restaurador. E eu não esqueço aquela sensação, aquele nível de renovo que o Espírito Santo pôde me fazer viver. E eu guardo este momento até hoje na minha vida. E naquela noite, naquela primeira noite, Deus usou ela e ela falava assim: vai ter milagre, né, na casa, nesse lugar. Alguém vem testemunhar, eu não sei quando. E quando terminou o culto, que eu cheguei em casa, Deus falou algo comigo, o Espírito Santo de Deus, e eu fui fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionou. E quando eu fiz tudo direitinho, aí eu me lembrei daquela mesma noite, a palavra que a missionária falou. E nessa noite vai ter milagre. Nesta casa vai ter milagre. E vai vir alguém para testemunhar. Eu não sei o tempo. E ali era o meu milagre. Já estava acontecendo o meu milagre. E quando foi com 2 semanas depois, a consulta do médico saiu rápido. Eu fui para o médico e ele falava assim: a senhora tem 3 pedras. Uma já foi digerida, quebrada. E outra, só tem agora 2. Era a 0,7, enorme. Ele disse, tem que ser, passar todos os exames para a senhora ser quebrada. A laser, não aqui, mas no Recife. Tudo indica que vai ser no Recife. Eu disse, tá certo. Só que Deus chegou primeiro, né? E quando eu fiz todos os exames que levei, o médico disse, a senhora não tem mais nada. Essa foi uma grande experiência para mim, que eu passei aqui, foi um grande milagre. E essa casa, desde o momento que eu cheguei até aqui, essa casa foi acolhimento para mim, né? Eu me sinto em casa. Eu costumo dizer que a Emisa é a minha segunda casa. Então, é onde eu me sinto acolhida, é onde eu me sinto amada e é onde Cristo, ele marcou a história da minha vida. E não tem como falar da minha vida e não falar da Emisa. Antes, como eu já tinha dito, antes de participar e congregar na Emisa, eu já fazia parte de outro ministério. E quando eu saí desse ministério, afastada da presença do Senhor, e eu me afastei da presença do Senhor, eu disse, eu posso até voltar a congregar em uma igreja, mas eu não vou participar de nenhum ministério mais. Isso era uma promessa que eu tinha feito, e que promessa que eu tinha feito, mas a partir do momento que eu adentrei essas portas, comecei a congregar, que eu me vi dentro de um ministério, cada dia mais a vontade só é de crescer espiritualmente nesse lugar, fazer parte, somar, porque a igreja não é somente o lugar da gente vir, ouvir a palavra do Senhor e entregar o culto ao Senhor, mas também o lugar da gente congregar com os nossos irmãos, partilhar das nossas tristezas, nossas alegrias e a gente somar para que mais pessoas, assim como eu fui tocada pelo Espírito Santo, a gente seja instrumento na vida de outras pessoas que venham participar desse ministério. Eu celebro um momento muito importante, porque eu vivia com meu esposo, vai fazer agora dia 14 desse mês, 24 anos. E a minha celebração nesses 15 anos, que só fez um ano que eu estou na Emisa, é a gente ter se casado. E casemos nos dois, no civil e no religioso, para a honra e glória do Senhor. Minha celebração nesses 15 anos, agradeço a Deus e agradeço a Emisa. Hoje dizer, eu sou casada. Porque antes eu tinha vergonha de dizer que eu só era junta com meu esposo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, essa aliança, consegui primeiramente Deus, segundo a Emisa. Aqui eu me sinto na minha casa também. E aqui eu fui muito acolhido, muito bem acolhido. E graças a Deus, aqui é uma família muito boa. Eu convido a vocês a vir participar da nossa família aqui, da Emisa, que vai ser maravilhoso para você. Aceitar o Senhor Jesus e ficar aqui firme é maravilhoso. E servir, ser servo, é isso aí que é importante. É você servir ao Senhor. Não servir a homens, mas quando você começa a partir a servir para o Senhor, você vê tudo mudar na sua vida. Mas eu tô me sentindo muito feliz. Eu tenho 56 anos e foi o período melhor da minha vida. Foi durante esses 3 anos que eu estou servindo ao Senhor. O grupo dos homens aqui na Emisa, se você vier participar,
você não vai sentir falta de outra coisa. É prazeroso demais ficar aqui servindo ao Senhor, louvando, cantando e bendizendo ao Senhor. É maravilhoso. Na IMISA, durante a minha tempo que eu estou aqui na IMISA, eu passei por um momento muito difícil, né? Que foi um câncer que eu vivi, né? Fiquei em Salvador para o tratamento, mas eu vinha sempre aqui, todo mês eu estava aqui, entendeu? E aqui eu entreguei a Jesus a minha situação e a minha vida, com muita fé, com muita esperança, e estou curada, graças a Deus, né? E eu acho que esse fato que aconteceu na minha vida, né? As minhas idas e vindas, né, de Salvador para aqui, eu fazia quimioterapia lá, vinha, passava 15 dias aqui, voltava para lá, mas era sempre com muita alegria que eu vinha. Cada vez que eu vinha, eu me sentia assim, gente, eu estou viva, eu estou continuando, eu estou aqui, né? Estou voltando, eu estou com as irmãs novamente, as minhas irmãs daqui da igreja, e isso é muito marcante. Eu conheci Jesus, tive um encontro com Ele. O tempo passou, hoje eu sou membro da igreja. E Deus mudou, sim, minha vida, minha forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de ser. E principalmente, ter um relacionamento com Jesus. Porque durante a minha vida toda, eu sempre senti que faltava algo, que existia um vazio dentro de mim, que eu não sabia o que era. Era uma dúvida e várias interrogações que eu nunca consegui responder. E quando eu encontrei Jesus, foi aí que eu entendi o que faltava era Ele. Era Ele que faltava. Era justamente o espaço que faltava ser preenchido. E que eu passei tanto tempo, durante uma vida inteira, querendo saber o que me faltava. Porque eu me perguntava muito, o que foi que eu vim fazer nessa vida? Eu quero ter um propósito de vida. Eu quero entender o porquê Deus me criou e o que foi que eu vim fazer aqui na Terra. Qual a minha missão, qual o meu propósito. E eu me perguntei isso durante muitos anos. E quando eu encontrei Jesus, eu entendi qual era o propósito, qual era a missão de vida que Ele tinha para mim. E foi aqui. Eu visitei vários lugares ao decorrer da vida, várias igrejas, assim, poucas vezes, pouquíssimas vezes, na verdade, eu visitei, mas em nenhum lugar, nenhuma delas, respeito, mas nenhuma delas eu me senti tão pertencente. Em nenhum lugar eu me senti tão em casa quanto aqui na IMISA. Eu acho que aqui eu encontrei pessoas também que eu sempre busquei para a minha vida. Eu tive experiências com Jesus, e aquelas coisas, sabe, que só a gente, Deus, sabe, e só você fala para Deus e só Jesus conhece. E muitas vezes Deus falou comigo aqui, nesse púlpito, nesse templo, coisas que só eu e Deus sabíamos, que só eu e Deus, a qual só Deus sabia que eu falava para Ele, que eu pensava. E Deus se utilizou da vida de pessoas aqui. Receber uma palavra de Deus aqui neste lugar, a qual Deus cumpriria na minha casa, que seria a chegada do meu filho, e ver isso, ouvir isso, na verdade, para mim foi gratificante, mas poder viver e enxergar o cumprimento de algo que Deus disse nesta casa, neste lugar, nossa, gente, marcou a minha vida. São de tantas coisas que colecionamos aqui, que vivemos aqui, que sentimos aqui, que é indizível. Eu sei que essa palavra não existe, eu criei, mas é isso aí mesmo, a gente não tem como explicar. Não tem como a gente selecionar algumas coisas, porque cada dia, cada oportunidade, cada festividade, cada envolvimento, cada reunião, cada tempo é único. E isso é maravilhoso. E eu convido a você a frutificar nessa casa, a se envolver nessa casa, a ser parte desta casa, porque eu tenho a certeza que a IMISA, neste bairro, nesta rua, neste lugar,
ela é um diferencial, não só nesta localidade, mas também para todas as pessoas que fazem parte deste corpo e faz parte desta igreja. Mas a palavra que eu tenho que dar a cada irmão que está aqui na Imisa, que vai chegar, a cada pessoa que levantou a sua mão e aceitou a Jesus, se apegue em Cristo. Fique firme na fé. Fique firme na palavra. Os dias são difíceis, mas nós sabemos o Deus a quem a gente crê. E a gente pode até sofrer aí fora. A gente pode até passar momentos difíceis no nosso cotidiano. Mas a verdade é que um dia nós seremos levados à nossa terra natal, que não é aqui na terra. Fica com Cristo, que um dia a gente vai estar no céu.